Boa noite a todos, Bori Boi Boxixi. Meu nome é Fabrício Gonçalves, Aone Orúmila, o Saculei Ifá de Fá, o Moganju. Sou Aone Orúmila na tradição afro-cubana de Fá há 4 anos, completados recentemente, e dentro desse período até hoje, veio procurando estudar Ifá, me desenvolver dentro da tradição afro-cubana de Fá, junto aos meus maiores, meu padrinho, Evandro Luiz de Carvalho Turerá, e ao meu Joanacano, Luiz Alexandre Gonçalves da Silva Canaturale, dentro da rama Ifaniloro. Vim a esse canal a convite do Humberto, coordenador desse projeto, Humberto, que é o Facam Obeyono, que trouxe esse projeto com a intenção de apresentar a filosofia de Fá para o público leigo em geral, não só para aqueles que já são iniciados, que aprendem Fá juntos aos seus maiores, qual é a maneira correta de se aprender Fá, de conhecer Fá, mas esse projeto tem a intenção de apresentar às pessoas que não conhecem a tradição afro-cubana de Fá, apresentar a sua filosofia, a sua visão de mundo, a sua teologia, de maneira desmistificada e a partir dos seus odus. Então, para abrir essa série, Humberto sorteou uma série de odus e colocou como abertura o primeiro dos 16 meses, Baba Yobi. Fá é uma tradição muito rica, muito vasta, Fá é uma tradição, eu gosto de falar, como diz o meu padrinho, que Fá, mais do que uma religião, é uma tradição filosófica muito ampla, que abarca todos os campos da vida. Então, não apesar de existir, ser também uma prática religiosa, ser também uma prática ritual, é uma religião que tem os seus segredos, que é uma religião de segredos, é uma religião iniciática, mas é uma religião que traz uma filosofia através dos seus pataquins, das suas histórias místicas, das suas narrativas místicas, que é que é plena de sabedoria, que é cheia de potência explicativa em relação aos problemas que toda a humanidade passa. Baba Yobi é um Odu, primeiro dos 16 meses, é um Odu de importância muito grande, porque Baba Yobi ele corporifica, ele simboliza o nascimento do sol, o leste, a gênese de tudo, o início de tudo, o surgimento de todas as coisas. E Baba Yobi tem uma história um pataquim, uma narrativa mítica muito interessante, que se dizia que no começo do tempo a cabeça e o corpo andavam separados, a cabeça não tinha corpo e o corpo não tinha cabeça, e foi preciso que a cabeça fosse até Orúmila, fizesse o ebó para que ela pudesse se juntar ao corpo, criar os membros do corpo e aí ganhar a organização. Esse é um pataquim, uma narrativa mística de Baba Yobi que é muito conhecido, e que nos ensina a necessidade de ganharmos sabedoria para que todas as dimensões da nossa vida, todas as dimensões da existência de uma vida de um indivíduo, ou de uma vida em sociedade, elas necessitam de uma cabeça, elas necessitam de um direcionamento, elas necessitam de uma organização. Sem organização, por isso que se diz que em Baba Yobi, seu aspecto negativo é a desorganização. E Baba Yobi é um Odu que ensina a humanidade a necessidade de se ter a cabeça, de que a cabeça esteja em cima dos ombros, mas esteja em cima dos ombros em que sentido? Que ela é necessário que haja liderança, é necessário que haja sabedoria, a sabedoria representada pela cabeça, a capacidade de raciocínio e de direcionamento correto, meditado, que representa a cabeça em cima dos ombros, é um dos sentidos desse pataquim muito conhecido de Baba Yobi, e isso vai diretamente a um princípio de Ifá, que é muito importante, já que estamos abrindo aqui a série para falar sobre a tradição do Ifá afro-cubano, que é o reconhecimento aos nossos maiores. Aqui também Baba Yobi, a cabeça, representa um princípio de Ifá
mais amplo da nossa tradição afro-cubana, né? E que, como eu disse, vai além da própria prática religiosa, que é o reconhecimento dos nossos maiores dentro da religião, padrinhos, jubonas, pessoas que, ou maiores, aos abures e aos mais velhos que nos ensinaram, né? Que acompanham a nossa trajetória dentro do aprendizado de Fá, mas como eu disse, isso também é levado para toda a realidade, né? E não só para a realidade da prática religiosa, da prática de Fá estrito sensu, né? A gente reconhecer sempre aqueles que representaram para nós a cabeça, ou seja, representaram para nós a capacidade de organização do nosso próprio processo de gênese, de surgimento, de desenvolvimento, né, que fala Baba Yobi. Diz Baba Yobi que a sabedoria, a compreensão e o pensamento são as forças que movem a Terra, né? É um dos refrões de Baba Yobi. E isso é representado muito bem nesse pataquim da cabeça, porque as partes do corpo, sem a cabeça para direcionar, né, elas faziam cada coisa, cada parte seguia o seu próprio curso, fazia a sua própria vontade, né, e a cabeça veio representando justamente esse sentido de unidade, de direcionamento. E nas nossas trajetórias pessoais, né, mestres que a gente teve, professores que a gente teve, pessoas que funcionaram, pais, né, nossos maiores dentro da religião, são pessoas que representam justamente para nós, para nossa trajetória, é essa cabeça que deve ser reconhecida, porque existe uma versão desse pataquim, né, dessa história mítica, dessa narrativa mítica, que está em Baba Yobi, no primeiro dos 16 ou dos meses de Fá, que diz que o corpo, em determinado momento, achou que não precisava mais da cabeça, né, não deu mais o reconhecimento à cabeça, e aí as partes do corpo se desconjuntaram e não conseguiram funcionar mais em harmonia. Né? Então é muito importante, Baba Yobi é um Odu muito vasto, né? como todo o corpus literário de Fá, que está expresso nos 256 Odus de Fá, a partir da combinação dos 16 meses principais, é um corpus infinito, né? Porque, como dizem os antigos Babalaús, e Fá é um sistema que representa a mente de Olodumare, ou seja, a mente de Deus, né? A mente representa a totalidade do universo, tudo aquilo que existiu, existe e existirá, em todos os campos, todas as esferas da realidade, né? Desde a realidade humana, individual, social, cósmica, física, histórica, enfim, tudo que existe na realidade, em sentido amplo, nasce, surge, pertence a um dos 256 Odus de Fá, né? Então, o Ifá, por própria definição, por ser o sistema dos 256 Odus de Fá, por representar a mente de Olodumare, né, ser a representação, Ifá é um sistema infinito. Então nenhum Aô consegue. Uma outra lição muito importante que eu aprendi junto aos meus maiores, ao meu padrinho, ao meu Jubona e Abures maiores, é que diante de Ifá, todo Aô é um aprendiz, né? Porque Ifá, por definição, por ser infinito, nunca se esgota nas nossas interpretações. Então, estou falando aqui de um aspecto muito específico de Baba Yobi, né, dentro da filosofia de Fá, e a partir do Baba Yobi, de uma narrativa mítica que é bastante conhecida, né, de Baba Yobi, e também de uma versão dessa narrativa mítica, né? E eu acho que o sentido principal dela é justamente essa, a necessidade de que, para que as coisas frutifiquem e tenham resultados na nossa vida, a gente precisa buscar a maturidade, a gente precisa buscar a organização, a gente precisa buscar a unidade, não abandonar jamais os princípios, né? A cabeça aí dentro desse caminho de Baba Yobi representa muito isso, e representa, como eu falei, os maiores, que são aquelas pessoas que conseguem, em relação à nossa vida, né, em relação à nossa trajetória, seja como a Oni Orunmila, como é o meu caso, seja como em outros aspectos da nossa vida, pessoas que foram fundamentais para o nosso próprio desenvolvimento, que serviram em determinado momento como cabeças, né, como pessoas que ajudaram a gente, como o corpo se organizou e ganhou unidade a partir da cabeça sobre os ombros, que funcionaram na nossa vida como pessoas que nos deram a direção, que nos deram, né, um direcionamento na vida. Então é muito importante, e eu acho, enfim, Baba Yobi, como eu falei, como todo o sistema de Fá, é muito amplo, é muito vasto, mas eu acho muito importante, iniciando essa série, que a partir desse pataquim, que tem
múltiplas interpretações, a gente tenha muito claro essa questão que é um princípio de Fá, né? O reconhecimento aos nossos maiores é algo fundamental, né? É algo fundamental. A gente não diz um outro refrão, né? Que a mão não se levanta, a mão só se levanta sobre a cabeça para protegê-la, né? E que um chapéu jamais será maior do que uma coroa. Então é muito importante a gente reconhecer sempre aquelas pessoas nas nossas vidas, pais, mães, outros parentes, enfim, professores, e dentro da tradição religiosa, da nossa tradição de Fá, maiores que nos trouxeram até aqui. Então, o pouco que eu sei de Fá, o pouco que eu venho me desenvolvendo nesses 4 anos, devo completamente ao meu padrinho, ao meu Jubona e aos meus maiores. Eu acho que Baba Yobi ensina, né, que no princípio, Baba Yobi marca o princípio de tudo. Como eu falei, marca a gênese, a força genesíaca, a força de criação. E no princípio de tudo, de nós que somos a hoje, estão os nossos maiores, porque sem eles a gente não teria chegado até aqui, né? Ou, enfim, não teria sequer dado esse primeiro passo. Então, Baba Yobi é um Odu que, a partir desta versão que eu contei do pataquim da cabeça e do corpo, que mostra a necessidade do reconhecimento, porque a partir do momento que a cabeça surgiu, fez ebó, e aí a cabeça e o corpo passaram a se unir, e o corpo, a cabeça ganhou uma capacidade de ação, um raio de ação, e ao mesmo tempo o corpo ganhou unidade de ação, né? A partir do momento que o corpo se tornou soberbo, achou que não precisava mais da cabeça, porque quem fazia tudo era ele, quem carregava a cabeça era ele, quem fazia, né? E se separou da cabeça, o corpo perdeu a capacidade de ação, perdeu essa possibilidade, justamente porque desprezou aquela figura que tinha possibilitado justamente a maximização, né, das suas habilidades, a convergência das suas habilidades. Então, Baba Yobi é um Odu que fala também, entre muitas coisas, dentro de uma vastidão quase que incomensurável, que é Ifá, a necessidade do reconhecimento dos nossos maiores, né? A incontornabilidade, eu diria até, do reconhecimento dos nossos maiores. Sem a cabeça que nos guia, que nos dá direção, que nos dá unidade, que nos dá sabedoria, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, porque o corpo sem a cabeça era um caos, né? Diz esse caminho de Baba Yobi, né? Diz Ifá nesse caminho de Baba Yobi que o corpo era um caos de forças desconexas que não conseguiam achar a unidade de ação. Enfim, gente, eu acho que, como eu falei, o Odu é muito vasto, mas eu acho que isso deu uma ideia, um resumo de um ponto central de Baba Yobi, da filosofia de Ifá, a partir desse Odu, né? Agradeço a todos, a Humberto pelo projeto, até o próximo vídeo, e Buru Boi Bochechê, um abraço a todos aí.